Olá, eu sou Melissa Lorange, eu sou formada em Letras, tenho mestrado em Educação, tudo aqui pela UFRJ. Eu estou atualmente nesta instituição como professora substituta e também atuo na Rede Pública de Educação de Magé, que, para quem não conhece, é na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu sou uma youtuber completamente flopada e, se vocês não perceberam, eu sou uma drag queen. Sim, é uma peruca. Agora, todos vocês já conhecem o meu currículo. Eu estou me tremendo toda, porque quando você recebe um convite para palestrar no TED, você venceu na vida como palestrante. Então, na hora que a pessoa virou e falou, quer? Eu falei, quero. Aí depois eu perguntei o que eu ia dizer. Nunca façam isso. Acontece que eu preciso falar com vocês sobre o conceito de universidade e unir com o conceito de drag queen. Quando eu descobri isso, tudo que eu pensei foi, eita. Mas, acredita que vai dar certo, pega na minha mão, que no final vocês vão entender como esses dois conceitos se conectam. Eu só não coloquei nada ali, porque eu passei horas me maquiando, então vocês vão ficar olhando para mim, tá bom? Muito obrigada. Então, vamos lá, vamos começar entendendo o que é uma drag queen? Não vamos. Se você achou que ia, nós não vamos, porque drag queen é uma arte marginal, o que significa que cada artista vai ter a sua própria visão sobre ser drag. Nós não estamos na bibliografia básica do curso de História da Arte, então a academia não está dando pitaco na nossa vida. O que eu vou fazer é dizer a minha posição sobre o que é ser drag, para vocês entenderem meu ponto de partida. Para mim, drag é uma performance baseada numa persona que tem como tema o gênero. E esse tema pode ser usado de várias formas. A drag pode burlar o gênero, alterar o gênero, inverter o gênero, descaracterizar o gênero, reforçar o gênero. O que importa é que ela precisa pegar esse conceito de gênero e brincar com ele. Porque, gente, o gênero e o sexo, eles são fundamentais na nossa sociedade para nos definir como seres humanos. E eles também definem quais são as narrativas às quais nós somos permitidos seguir. Né? A gente pode perceber isso em várias frases que ouvimos no dia a dia. Né? Por exemplo, quando quando a mulher está grávida e ela descobre que é menino ou menina, ou até mesmo antes de descobrir, as pessoas já ficam começando a dizer frases como essa aí vai pegar geral, ou então, minha princesinha vai nascer, ou eu vou ser a mãe do próximo Neymar. Ninguém pensa em ser a mãe da próxima Pablo Vittar. E também ninguém pensa em ser a mãe da próxima campeã mundial de judô. E como eu sou professora de redação e literatura, eu acho narrativas muito, muito importantes na nossa sociedade. Mas quem diz essas coisas não sou eu, tá? Eu não inventei isso. É uma sapatão maravilhosa chamada Judith Butler, que tem um grupo de haters aqui no Brasil, mas isso não importa. Ela diz que o nosso gênero e o nosso sexo determinam como as pessoas vão autorizar a nossa existência. Para vocês terem uma ideia de como o gênero define qualquer coisa, eu não consigo comprar uma televisão pela internet sem dizer se eu sou homem ou mulher. Porque existe um quadro escrito sexo no cadastro que é obrigatório, e eu preciso marcar ele. Assim como é obrigatório que eu determine o meu gênero em qualquer rede social, por mais que ela dê várias opções para gênero que não sejam só masculino e feminino. Porque é a partir desta definição que essas instituições e as outras pessoas vão saber o que elas podem nos ofertar como cultura e como consumo. E é assim que elas vão poder nos ver antes mesmo da gente dizer alguma coisa. Ela já tem aquela historinha pré-determinada do que é ser um homem, do que é ser uma mulher. Então, pensando nisso, é muito, muito importante a figura da drag queen. Né? É muito importante que mulheres, homens e pessoas não binárias façam drag. Porque é um grande chega para lá para esse discurso que fica determinando o tempo inteiro o que nós podemos ou não podemos fazer. A drag queen, ela não muda de gênero quando ela se monta. Ela só mostra o que já está aí montado para a gente aceitar como viável em ser homem ou ser mulher. E ela coloca em xeque essa figura do homem e da mulher. Ela mostra que a beleza do homem e a beleza do corpo da mulher
pode ser completamente burlado e estranhado com um pouco de produtos cosméticos, plástico, algodão e espuma. E colocar o gênero em dúvida é algo fundamental, porque se nós estamos tentando repensar a nossa sociedade, que não está lá muito bacana, a gente tem que começar a repensar em todas as suas estruturas que entendemos que são inabaláveis. Nos meus vídeos para a internet, eu costumo falar sobre tragédias. Vocês sabem o que são tragédias? Não tem problema, eu explico, eu sou professora. Tragédia, de acordo com Aristóteles, que é uma mônada grega, ele diz que as tragédias são narrativas de grandes heróis perfeitos, cujas habilidades são inalcançáveis e que vão cair em desgraça através de um teste, porque eles são humanos. E o que o humano faz? Desgraça, né? Nos meus vídeos, eu costumo dizer que conceitos, ideias, instituições e estruturas culturais também podem ser tragédias. O que significa que a gente coloca elas lá no topo das nossas prioridades, como se elas fossem estáveis e seguras. Mas é só a gente parar um pouquinho para olhar de perto e ver que elas podem, sim, cair em desgraça. O gênero é uma dessas tragédias. Porque, né? Se quando a drag queen bota uma roupa, uma peruca, uma maquiagem, a gente já fica... que é isso que está no palco? Que eu não estou entendendo muito bem. A gente já mostra que é bem frágil essa ideia do gênero. O gênero afeta a vida da gente diretamente, mas ele é como um tanque de vidro. Ele causa um enorme estrago, mas qualquer coisinha já faz ele lascar. E agora eu não lembro mais o que eu ia falar. Tá. Muito bem. Excelente. Tá? E aí, o que eu quero aqui é mostrar... E você pode me perguntar, por exemplo, agora, assim, já estou falando há uns 8 minutos, você me pergunta, Melissa, e o que isso tem a ver com a universidade? Que eu não estou entendendo onde você quer chegar. Calma que eu falo muito, que eu sou muito verborrágica, mas a gente vai... Fé, tenha fé, nós vamos chegar lá. Para isso, eu vou contar uma história. Tá? Eu vou contar uma história, porque isso é muito importante no TED, contar uma história. Eu vou contar uma história de quando eu virei para os meus alunos e alunas, que são futuros professores e professoras de língua portuguesa, e perguntei, gente, qual a função da educação de acordo com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Ninguém sabia, porque a gente ignora a LDB como se ela não fosse lei. Tudo bem, não vamos entrar nesses pormenores. O texto da lei diz que a função da educação é o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Aonde está escrito identificar orações subordinadas substantivas e aonde está escrito que você tem que saber fazer uma equação de segundo grau? Não sei. Mas eu quero que todo mundo aqui pare e pense agora. Se a sua educação escolar, dos 6 aos 17, em média, ajudou vocês a se formarem, ou chegou à conclusão do objetivo, de que vocês se formassem plenamente como sujeitos para exercer a cidadania e para o mundo do trabalho. Se alguém levantou a mão, essa pessoa, por favor, depois me explica como ela conseguiu isso, porque eu estou aqui com mais de 30 anos neste palco e eu ainda estou em plena formação do meu caráter e da minha cidadania. Mas eu posso dizer que a escola, de fato, foi uma instituição que me ajudou bastante a desenvolver a minha cidadania, porque ela é mais do que só um lugar para eu aprender orações subordinadas ou equações do segundo grau. Muito bem. E assim, se você pensar bem, o universitário entra na faculdade, entra na universidade, saindo da escola como um velho adulto e entrando aqui como ele sai da escola e entra aqui como um velho adolescente, né? E entra aqui como um jovem adulto. Muito bem. E aí, agora você olha para a sua fileira, identifique o universitário. Por favor, se o universitário puder levantar a mão para ajudar no exemplo. Olha para o lado aí. Eu não estou vendo vocês, porque está a luz na minha cara. Eu estou acreditando que vocês estão fazendo tudo o que eu estou dizendo. Tá? Olha para essa pessoa e pensa se ela está plenamente formada em alguma circunstância. Vai. Né? Que aí que entra a universidade. A universidade tem que lembrar que o seu novo calouro não chegou aqui formado plenamente. A universidade tem que continuar o processo de formação para a cidadania deste indivíduo, desse sujeito, dessa criatura de Deus.
tá? E ela faz isso? Não sei. O que eu sei é que, assim como o gênero, a universidade também tem várias e várias narrativas pré-determinadas que a gente tenta seguir e que, na verdade, é muito difícil. Por exemplo, se alguém aqui se formou no tempo regular da universidade, pode se retirar, por favor, porque eu só aceito quem está atrasado. Gente, eu vou cobrir os aplausos que eu falo muito e vai acabar o tempo. Vamos lá. Aplauso no final. Vai dar tudo certo. Fé. A universidade tem que lembrar que ela tem esse trabalho de continuar a formação, mas a gente ouve tantas histórias. Por exemplo, a universidade se tornou, atualmente, o destino natural dos bons alunos da escola. E isso é um preço muito alto para se pagar. Porque como é que a escola vai formar plenamente o educando se ela está formando plenamente o vestibulando? Não tem como eu desenvolver a cidadania de uma pessoa se eu estou preocupado nesta pessoa fazer uma prova. Fica muito difícil juntar as duas coisas. E, na verdade, o vestibular e todo esse processo é uma falácia, é uma maldade. Eu costumo dizer que quando vocês passam, vocês, acredito que tem aqui, passam em primeiro lugar no vestibular para medicina, engenharia, direito, qualquer coisa, isso quer dizer apenas que vocês se classificaram em primeiro lugar num processo seletivo. Só. Porque você vai fazer a disciplina junto com um cara que está na terceira reclassificação, que vai acompanhar você na faculdade. Toda a maldade que fizeram você estudar, o tempo que você perdeu da sua adolescência, que você podia fazendo besteira, porque você não vai preso direito. Então, esse tempo, você perdeu estudando, morre no primeiro período, porque ninguém liga se você passou em primeiro ou se você foi reclassificado. Ninguém pergunta para você. Então, é uma maldade, é uma falácia, é uma coisa que sustenta um sistema que não funciona muito bem. Mas isso é só o prólogo, porque tem o primeiro capítulo, né? A pessoa chega aqui e já fala: "Ih, foi mal, a minha é federal". Se você falou isso, não levanta o braço que eu vou ficar muito brava. Isso é um absurdo. Primeiro que a sua não é federal, a nossa. Tem que ter muito, muito trabalho para manter a Universidade Federal funcionando em muita luta. E deixa eu te contar uma coisa. Se você acredita que você chegou aqui sozinho ou sozinha, pare imediatamente de passar vergonha, porque você não chegou aqui sozinho. Você teve uma rede enorme de afetos e de apoios para conseguir chegar aqui. E talvez, quando você fala isso para ofender um universitário da rede privada, você não entenda que esse universitário não teve o mesmo apoio que você. E que talvez ele tenha superado coisas muito mais difíceis do que você superou para estar ali na rede privada. E vou dizer mais. Para você estar aqui na rede pública, ele precisa estar lá na rede privada. Porque na nossa sociedade, para alguém conseguir alguma coisa, outra pessoa não pode conseguir. E existem várias outras falácias que a gente escuta. Tem uma que me incomoda bastante, que é tipo, você entra na universidade e aí você consegue um bom emprego e um bom salário. Eu sou professora. Estou esperando o bom salário. Eu não gosto nem de falar muito nisso, senão eu vou deprimir. E eu não quero falar sobre isso, porque eu não quero dar autoridade para esse argumento, que é mais falso que os meus peitos. Mas a gente fica repetindo isso constantemente, porque, né, na adolescência a gente está no universo de incertezas, qualquer toco de madeira você se agarra. Né? Não, vou ter um bom emprego. A questão é que o adolescente não tem que saber disso. O cara que está entrando calor não tem que saber disso. Quem tem que saber disso somos nós, a comunidade universitária, os veteranos e os professores universitários, porque esse cara não está plenamente formado. E aí eu te pergunto, é essa a universidade que a gente encontra? A universidade ela tem que lembrar que ela não é uma fábrica de produção em massa, de trabalhadores com bons empregos bem-sucedidos. Que, depois de ter o bom emprego bem-sucedido, vai defender nas redes sociais e na rua ações de fim de democracia com a camisa da UFRJ. A universidade tem que entender e lembrar que ela não pode se vender por fomento de pesquisa. E ela também tem que lembrar que aqui dentro são feitas diversas discriminações em seu nome. E que as maiores atrocidades são ditas por causa desse status da Universidade Federal. Quando ela permite isso, ela se torna parte da máquina de moer gente, que nós chamamos de status quo, e não parece em nada com um lugar que vai produzir ciência e educação. Então, eu queria juntar... Obrigado.
Então, eu queria juntar os conceitos de gênero e universidade e fazer aqui uma suposição, uma ideia. Eu gostaria que a universidade olhasse para o seu espaço e para o conhecimento universitário como nós, drag queens, olhamos para o gênero, como algo frágil e que não serve para todo mundo. E porque não serve para todo mundo, deve ser questionado. A universidade tem que parar de pensar na beleza das coisas e se tornar mais incômoda. E que ela seja incômoda como nós, drag queens, na nossa figura, somos incômodas. Mas que ela também seja encantadora, como eu tenho absoluta certeza que estou encantando todos vocês. Obrigada, é espuma. Nada a ver. Quer ver uma coisa? Esse é meu peito. Pois é, nada de verdade, tudo uma grande mentira. Vivo niilismo. Mas vamos lá. Né? A gente tem que pensar que a universidade e o universitário precisam rever o seu status. Por exemplo, o universitário tem que parar de achar que vai seguir esse roteirinho de sessão da tarde, sabe? Essa tragédia que alguém escreveu para a gente, porque os roteiristas, meu amor, estão loucos. Eles não sabem o que estão fazendo. Talvez, quando nós escrevermos a nossa própria história, não em tragédia, mas em sátira, a vida fique mais leve. E a universidade possa ter um pouco de autocrítica, para que ela possa se aproximar do objetivo da educação básica, que é formar plenamente os cidadãos para o exercício da cidadania e não só para o mundo do trabalho. Bom, era só isso que eu queria dizer. Eu estou muito feliz de vocês terem escutado. E se vocês me permitirem, eu vou sair por ali. Obrigada.